Em um dos episódios mais marcantes do ministério de Jesus, uma mulher é levada à sua presença sob uma grave acusação: adultério. Escribas e fariseus a colocam diante dele em público. Mas aquilo não era apenas um julgamento moral. Era uma armadilha. A lei de Moisés determinava o apedrejamento para esse tipo de pecado. Então eles fazem a pergunta: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Se Jesus aprovasse a execução, poderia perder sua reputação de misericórdia. Se rejeitasse a lei, poderia ser acusado de ir contra Moisés. Parecia não haver saída. Mas Jesus não responde imediatamente. Ele se inclina e começa a escrever no chão. E é aqui que surge um ponto importante desse episódio. O Evangelho de João registra que Jesus se inclinou e escreveu no chão, mas o texto não diz o que ele escreveu. E isso chama a atenção porque Jesus não deixou nada escrito. Os evangelhos registram seus ensinamentos, suas parábolas e suas palavras, mas não há nenhum texto escrito por ele mesmo. Esse é o único momento em que vemos Jesus escrevendo algo, e mesmo assim, o que foi escrito permanece um mistério. Mas esse tipo de situação não era incomum no ministério de Jesus. Várias vezes tentaram colocá-lo em armadilhas públicas, esperando que qualquer resposta pudesse comprometê-lo. Um exemplo conhecido aconteceu quando perguntaram se os judeus deveriam pagar impostos a Roma. Se Jesus dissesse que não deveriam pagar, poderia ser acusado de rebelião contra o império. Se dissesse que deveriam pagar, seria rejeitado por muitos do próprio povo. Mas a resposta dele mudou completamente o rumo da situação. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nesse caso, a armadilha falhou. E no episódio da mulher acusada de adultério, algo semelhante estava prestes a acontecer. Ao longo da história, diferentes interpretações surgiram. Alguns acreditam que Jesus escreveu os pecados dos próprios acusadores, o que explicaria por que eles começaram a sair, um por um. Outros sugerem que ele pode ter escrito algo relacionado à própria lei, lembrando que as testemunhas deveriam ser as primeiras a iniciar o apedrejamento. Há também quem veja uma possível ligação com o profeta Jeremias, que afirma que aqueles que se afastam de Deus teriam seus nomes escritos no pó da terra. Mas o Evangelho não revela o conteúdo daquela escrita, e talvez isso seja intencional. Enquanto os acusadores insistiam na condenação daquela mulher, Jesus finalmente se levanta e diz: Quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra, um a um. Começando pelos mais velhos, eles foram embora. No final, restaram apenas Jesus e a mulher. E então ele diz: Nem eu te condeno. Vá, e não peques mais. Mais importante do que aquilo que foi escrito no chão, foi a mensagem de Jesus: olhar para os nossos próprios pecados, antes de atirar qualquer pedra.